Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 947. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 17 minutos da manhã de segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Segue tarifado o professor Bagdadi. E temos também Daniel Souza aqui, esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. E começamos com um grande acontecimento de grande envergadura, que é a libertação dos reféns israelenses por parte do Hamas. Ato contínuo, temos também Donald Trump falando no Knesset, no dia de hoje, no parlamento israelense. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 947. É um prazer estar aqui mais uma vez, iniciando mais uma semana. Deixo as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente nessa live no YouTube. Todo mundo está ligado com a gente aqui ao vivaço e todo mundo que vai acompanhar a gente também pelo podcast. Daniel Souza, eu acho que dá para caracterizar esse nosso episódio aqui como um episódio histórico, né? A gente está falando sobre o momento no qual, depois de pouco mais de 2 anos da captura dos reféns, lá no dia 7 de outubro de 2023, nós temos a libertação de todos os reféns. Donald Trump, Daniel, coloca o nome dele na história desse conflito, na história dessa tensão histórica, né? A gente está falando aqui sobre não apenas esse momento, mas é um ponto muito importante no qual um político americano, um presidente americano, consegue fazer um acordo que gera resultados muito práticos com a libertação dos reféns. A gente está falando, Daniel, sobre a libertação hoje de todos os 20 reféns israelenses que ainda estavam em cativeiro, e ainda temos a promessa de, nos próximos dias, temos a libertação também, né, a entrega dos 28 corpos, né, metade dos 28 corpos que ainda estão, né, de reféns que ainda estão em Gaza, serão libertados nos próximos dias, e existe a expectativa de que a outra metade seja entregue muito em breve, e a gente passa a ter também, Daniel, isso já começou, a libertação de prisioneiros palestinos, seja prisioneiros palestinos que já estavam sob a custódia de Israel, sejam os 1.700 palestinos que estavam na lista, que estavam detidos também por Israel desde o início do conflito, também serão libertados. Então, Daniel, a gente está falando sobre algo realmente muito grande, é um momento no qual se mirava muito, esperava-se muito, e havia sempre aquele ceticismo que a gente expressou aqui diversas vezes também, de que, teve um acordo, mas até libertar os reféns, até libertar os prisioneiros, será que vai, será que não vai? E hoje, portanto, nós temos a concretização desse momento. De fato, os reféns foram libertados. Você fez menção, Daniel, ao discurso de Donald Trump no Knesset. A gente está gravando esse episódio aqui, são agora exatamente o momento que eu estou falando, 9 horas e 20 minutos da manhã, horário de Brasília. No momento em que a gente começou essa live, Donald Trump ainda estava discursando no Knesset. A gente fez referência a isso na semana passada, Daniel. Ele é o primeiro presidente dos Estados Unidos a discursar no Knesset desde George W. Bush, ou seja, faz bastante tempo que um presidente dos Estados Unidos não discursa no Knesset. E ele trouxe alguns recados, Daniel, que de fato colocam como numa posição de estadista. Eu sei que a gente é muito crítico a Donald Trump, né, as posições dele de muitas vezes ultrapassar muitos limites, diversos limites, principalmente quando a gente fala sobre questões domésticas nos Estados Unidos, quando a gente fala sobre a questão de tarifas, mas o discurso que ele vinha fazendo até o momento no qual eu estava acompanhando, ele veio assumindo uma postura de alguém que está disposto a buscar soluções para problemas antigos. Ele parece muito disposto, de fato, a construir uma marca pessoal, deixar um legado muito importante. Então, uma das coisas que ele falou foi que Israel venceu tudo que podia ser vencido pela força das armas, mas que a partir de agora apenas armas não bastam. Ele chegou a dizer, Daniel, num determinado momento, que o foco dele agora é resolver a questão da Rússia, né, a Rússia com a Ucrânia, mas que ele espera, inclusive, chegar a um acordo de paz com o Irã. Né? Então, com o Irã, a gente espera chegar a um acordo de paz em um futuro breve. E chegou a dizer, Daniel, ele fez muitos elogios a Israel,
fez elogios ao Netanyahu e tal, mas num determinado momento, Daniel, ele chegou a dizer que o Netanyahu não é uma pessoa fácil de lidar. Aliás, isso aqui é uma coisa que a gente fala aqui no Petit Jornal já há bastante tempo. Quando o Trump foi eleito lá atrás, a gente falou isso. Tem que tomar cuidado porque a gente, claro, vê o Trump como um aliado do Netanyahu, mas o Trump ele é um aliado do Netanyahu principalmente quando a gente compara essa proximidade com Biden ou com o Obama. Tanto Biden quanto Obama tinham uma relação muito ruim com o Netanyahu. Era uma relação de estados, né, entre Estados Unidos e Israel, que era muito forte, mas a relação pessoal era muito ruim. Então a relação do Trump com o Netanyahu, por contraste, ela parecia muito boa. Mas a gente já falava isso aqui há muito tempo, que o Trump ele tem um pouco de dificuldade com o Netanyahu, principalmente porque ele sente que o Netanyahu quer a autonomia demais e o Trump ele gostaria de ele ser o protagonista. Então, um ponto que é importante, né, essa é uma leitura que a gente tem que fazer ao longo dos últimos dias, que é aquele ataque de Israel ao Catar, né, a liderança do Hamas no Catar, mudou muito o cenário dessa relação. Aquele foi o momento no qual o Trump falou assim, olha, aqui não. Aqui passou de todos os limites. A partir daqui eu não aceito mais, é o seguinte, vai ter que ter concessão de um lado, vai ter que ter concessão de outro, porque o Netanyahu está colocando as manguinhas muito mais de fora do que se poderia. Some-se a isso uma pressão internacional maior. A gente está falando sobre uma Assembleia Geral que girou muito em torno da questão palestina, a necessidade de criação de Estado palestino, Reino Unido, Canadá, França, Portugal e outros países reconhecendo o Estado palestino e Donald Trump querendo deixar uma marca. É uma coisa que a gente comentava na semana passada também, né, Daniel, foi a questão do Prêmio Nobel da Paz. O Trump ele quer muito o Prêmio Nobel da Paz. Criou-se uma ilusão de que ele podia ganhar o Prêmio Nobel da Paz agora, o que é um erro, né? As indicações para o Prêmio Nobel da Paz agora, de 2025, elas foram encerradas em janeiro, então não daria. Aliás, quem ganhou foi a Maria Corina Machado, né? A líder anti-chavista ou anti-madurista lá da Venezuela. Então, ele já sabia que não ganharia esse Prêmio Nobel da Paz, isso era muito mais um buzz que se fez em torno do nome dele, mas, de qualquer maneira, ele tem por objetivo ganhar esse Prêmio Nobel da Paz em breve, e se a gente conseguir o avanço que ele está esperando, e aí eu vou te dar a palavra, mas quero falar um pouquinho sobre essa conferência que vai acontecer no Egito, Daniel, ele dá um passo muito grande para colocar o nome dele como uma figura central, né, nesses últimos anos, quando a gente fala sobre o Oriente Médio, Daniel. Ele se torna uma figura central na medida em que, até o presente momento, ele viabiliza um acordo que nenhuma das partes queria. Esse é um aspecto sempre importante de ser registrado. Israel não queria um acordo. Israel queria continuar a sua operação militar, ou melhor, o governo do Benjamin Netanyahu queria continuar a operação militar e, nos últimos dias, inclusive, sempre que pode, ele sugere que a operação militar não acabou, deixando ali a porta aberta para a possibilidade de algum tipo de retomada num futuro próximo, enquanto Donald Trump diz a guerra acabou, quer dizer, existe ali uma dissonância no que diz respeito à comunicação dessas duas lideranças, onde Donald Trump impõe ao governo do Netanyahu o fim do conflito. Isso não era um desejo do Netanyahu, claramente. Do outro lado, a gente tem o Hamas também aceitando um acordo que não queria, porque na prática a sinalização é que o Hamas tem que se desmilitarizar, tem que abandonar as armas, você teria aí um novo governo controlando a faixa de Gaza, que não seria o Hamas. Isso não é um acordo que agrada o Hamas, não é um acordo que o Hamas queria, e ele acaba sendo ali pressionado por uma conjuntura onde Donald Trump convenceu lideranças árabes de que esse acordo era necessário e essas lideranças árabes se juntam à pressão exercida sobre o Hamas na faixa de Gaza. É por isso que Donald Trump se tornou um ator super importante dentro desse contexto. Só os Estados Unidos seriam capazes de parar Israel nesse momento e Donald Trump acaba adotando uma postura muito bem sucedida até o presente momento. Isso não é pouca coisa, por isso que ele se credencia como um potencial laureado do Prêmio Nobel da Paz num futuro não muito distante e, caso esse acordo seja levado adiante, laureado com justiça, quer dizer, alguém que realmente merece um prêmio por ter equacionado um conflito tão importante e um conflito com tantas camadas onde os dois lados não queriam qualquer tipo de acordo. É dentro desse contexto que o Trump acaba se inserindo. E claro que ele vai ao Knesset para mostrar que o protagonista é ele do acordo. O protagonista
não é o Netanyahu. Quem fez o acordo fui eu. E quando ele vai ao Knesset e se coloca nessa posição, é isso que ele quer, é isso que ele quer mostrar, uma vez que o Netanyahu não queria o acordo, não tinha esse desejo, porque considera que o acordo é um elemento que fragiliza o poder dele, Netanyahu, fragiliza a coligação dele, Netanyahu, a coligação que governa Israel nesse momento. No caso do Hamas, seria ali potencialmente a aniquilação do grupo, pelo menos formalmente falando, porque você deixaria de ter o controle da faixa de Gaza por parte desse grupo. Não é pouca coisa o que Donald Trump está conseguindo nesse momento e por isso tem tido esse destaque internacional importante. É claro, ele já começa a colocar quais são os próximos passos. Vou resolver também a questão entre Rússia e Ucrânia. Aí é um pouco mais complicado porque o Trump não tem o mesmo poder de enforcement sobre a Rússia, que é justamente a potência militar mais poderosa, que ele tem sobre Israel. Israel ele pôde ali botar pressão sobre o governo israelense e conseguiu ter sucesso num prazo relativamente curto. E, Daniel, a passagem do Trump por Tel Aviv, por Jerusalém, o Knesset está em Jerusalém, ela é curta, e daqui a poucos minutos, imagino, ele vai para o Egito, onde vai acontecer uma cúpula pela paz em Sharm el-Sheikh. Foi exatamente onde as negociações aconteceram, onde se chegou finalmente a esse acordo, que ele vai presidir, Donald Trump, junto com o Abdul Fattah al-Sisi, que é o presidente do Egito. Daniel, a gente tem pesos pesados da política internacional que vão comparecer nessa reunião e o objetivo já é começar a traçar os próximos passos desse acordo e a gente, obviamente, vai acompanhar aqui no Petit Jornal, vamos trazer aqui as repercussões, o que foi tratado, o que foi trabalhado, mas talvez esteja na pauta exatamente o que a gente faz no longo prazo. Vai ter resultado? Não sabemos. Mas dá uma olhada, Daniel, quando a gente pensa no cenário de quem vai estar lá. Além, naturalmente, de Trump e Sisi, que vão presidir a conferência, a gente vai ter a presença do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, Emmanuel Macron, presidente da França, Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, Pedro Sánchez, da Espanha, Giorgia Meloni, da Itália, Erdogan, da Turquia, o emir do Catar, o Al-Thani, vai estar presente também, além de outras figuras, Daniel, como o rei da Jordânia vai estar presente, o primeiro-ministro do Kuwait, o rei do Bahrein, o presidente da Indonésia, presidente do Azerbaijão, Friedrich Merz, o chanceler alemão, primeiros ministros da Grécia, da Armênia, da Hungria, o Viktor Orbán vai estar lá, do Paquistão, do Canadá, da Noruega e do Iraque, entre outros. Ou seja, Daniel, criou-se aqui um grande evento, que vai acontecer nas próximas horas, Isso deve acontecer entre hoje e amanhã, começando hoje e se estendendo até amanhã, uma grande conferência em Sharm el-Sheikh exatamente para tentar lidar com esse futuro. Naturalmente, Daniel, é o momento de surfar a onda, conseguir um acordo, como você disse, leitura perfeita, um acordo que não era o acordo dos sonhos de ninguém, mesmo assim o acordo saiu. Claro que é um custo altíssimo, Foram 2 anos, são quase 70 mil mortos, uma tragédia de grandes dimensões, de grandes proporções. Você tem uma destruição de Gaza, que é um negócio inacreditável, atroz o que aconteceu em Gaza ao longo dos últimos anos, mas o acordo saiu e existe a possibilidade, Daniel, uma oportunidade para que outros temas sejam tratados daqui para frente. Naturalmente, a gente vai tratar muito de perto com isso aqui no Petit Jornal, Daniel. Agora, o line-up desse evento mostra o sucesso do Trump. Quer dizer, o Trump conseguiu liderar e arregimentar todas as lideranças relevantes nessa discussão, as lideranças europeias e, claro, o Egito. O Egito tem tudo a ver com essa discussão. O Egito tem fronteira terrestre com Gaza. O Egito acaba sendo também um país que controlou Gaza até a Guerra dos 6 Dias na década de 60. O Egito tem ali preocupações envolvendo o próprio Hamas e as suas conexões com a Irmandade Muçulmana. O Egito tem que fazer parte desse processo e tem que fazer parte com bastante importância, com bastante relevância. E nesse caso vai até sediar as conversas que vão acontecer nesse momento. Avançando aqui para a próxima pauta, Tanguy, eu quero registrar que nós tivemos a retomada das tarifas adicionais de 100% sobre os produtos importados pela China por parte dos Estados Unidos. Esse foi um anúncio do presidente Donald Trump, que foi feito no final da semana passada, na sexta-feira, e que passa a valer a partir de 1º de novembro. Por que o Trump fez isso nesse momento? Nós analisamos aqui no Petit Jornal na semana passada um contexto no qual nós tivemos os chineses restringindo
as exportações de terras raras para os Estados Unidos. Nós falamos sobre isso aqui no Petit Jornal. Ou seja, essa tarifa adicional de 100% é uma resposta justamente a essa restrição nas exportações de terras raras pelos chineses para os Estados Unidos. A medida, então, faz parte de uma estratégia de pressão econômica para reduzir a dependência dos americanos de insumos e produtos chineses. Embora esse seja o discurso oficial, nós sabemos que na prática Donald Trump está sendo Donald Trump. Colocou o início das tarifas para 1º de novembro, lá em 1º de novembro, para quem sabe, até 1º de novembro, os chineses recuem nessas restrições de exportações de terras raras para os Estados Unidos. É importante lembrar que essas exportações acabam sendo absolutamente estratégicas para os americanos e fundamentais para a fabricação de chips, carros elétricos, equipamentos militares, entre outras coisas. É uma escalada importante na guerra comercial entre os dois países. E o interessante é que o Ministério do Comércio da China respondeu, classificando as tarifas americanas como hipócritas e ameaçando adotar contramedidas. O governo americano, por sua vez, disse que pode estar vindo a impor tarifas sobre exportações e tarifas e controles sobre exportações de peças de aviões da Boeing. Ou seja, vocês chineses que têm aí 1.855 aviões da Boeing circulando nas suas mãos, podem eventualmente ficar sem peças para manutenção. Isso pode criar problemas bastante sérios para vocês. Aliás, as companhias aéreas chinesas têm pedidos de pelo menos 220 jatos da Boeing que ainda não foram entregues. Me parece que dessa forma os americanos estimulam os chineses a não comprarem mais aviões da Boeing, a buscarem aviões da Airbus e, quem sabe, estimular também a sua própria indústria aeronáutica local. Pode ser algo que, no longo prazo, se mostra um desastre para os americanos. A estratégia do Trump acaba sempre sendo essa. Você coloca muita pressão, essa pressão tem o objetivo de alcançar acordos de curto prazo, mas essa pressão não tem como se sustentar num horizonte um pouco mais longo. Não tem como manter tarifas adicionais de 100% para os produtos chineses. Isso é desastroso para a economia americana. Isso geraria impacto inflacionário de muita relevância, de muita significância. Não tem como você restringir as exportações de peças da Boeing para o mercado chinês por um prazo muito longo. A Boeing precisa do mercado chinês. A Boeing está enfrentando uma concorrência violentíssima da Airbus, está tendo dificuldades de se manter competitiva nessa disputa, nessa competição com a gigante europeia. Ou seja, os chineses olham para isso e pensam, bom, não dá para ele levar isso adiante por muito tempo, ele está blefando, ele está querendo que eu vá oferecer um acordo absolutamente subserviente aos americanos, eu não vou fazer isso. Pelo menos é a maneira que os chineses têm lidado com essas pressões do Trump ao longo dos últimos meses. É claro que a China é gigante e, consequentemente, pode lidar com os Estados Unidos de uma forma que outros países menores não conseguem, uma vez que esses países menores, eventualmente, têm ali uma dependência muito significativa da economia americana. É o caso do México, por exemplo. Imagina, mais de 80% das exportações mexicanas vão para os Estados Unidos. O México tem que lidar com os Estados Unidos com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de tato. A presidente Cláudia Sheinbaum, inclusive, tem feito isso de maneira bastante inteligente em vários momentos. Os chineses podem pegar esse truco do Donald Trump e dizer, tá aí, pago para ver. Você vai manter as tarifas adicionais de 100%? Vai mesmo. Você vai restringir as exportações de peças da Boeing para mim. Lembrando que a restrição das exportações de peças não está em vigor, é apenas uma ameaça até o presente momento que os americanos acabam colocando. Mas isso mostra, de maneira mais ampla, o nível de tensão que Estados Unidos e China têm experimentado ao longo dos últimos meses e como a China é absolutamente central na visão de mundo do Trump. É a China que ameaça os Estados Unidos,
é a China que tira o sono dos americanos por temores tecnológicos, por temores de tamanho da economia chinesa, por temores de desdolarização. Enfim, são múltiplas frentes que os chineses acabam deixando os Estados Unidos numa situação desconfortável, e o Trump nunca escondeu que a China era o principal foco da guerra comercial americana, da guerra tarifária americana. Nós tivemos um recuo há poucos meses, mas na semana passada os Estados Unidos restringiram exportações de equipamentos que ajudam na produção de chips na China. A China respondeu restringindo as exportações de terras raras. Os americanos responderam colocando essa tarifa adicional de 100%, que começará, ou vamos ver, né, se começará mesmo a vigorar em 1º de novembro de 2025, e ainda ameaçaram restringir as exportações de peças da Boeing. É uma escalada de tensões onde os dois lados acabam olhando para o outro e pensando, eu não vou ser o primeiro a piscar. Mas quando a gente projeta o longo prazo, a gente observa que a tendência acaba sendo um distanciamento econômico dos Estados Unidos e da China. Afinal, nenhum dos dois países vai querer continuar tão dependente do ponto de vista econômico ou tão correlacionado do ponto de vista econômico com o seu adversário. A China tem dado sinais de que vai fazer isso de forma cada vez mais acelerada, vai tentar depender cada vez menos dos Estados Unidos, vai buscar mercados alternativos, vai buscar também um desenvolvimento autônomo cada vez mais forte, vai produzir internamente o que antes era importado dos Estados Unidos, e os próprios americanos precisam ali tentar internalizar etapas do processo produtivo e buscar acordos que envolvam terras raras com países como, veja você, o Brasil. Certamente o Brasil se torna absolutamente estratégico para os americanos nesse momento e nesse contexto. Não me parece que esse elemento esteja fora do radar do Donald Trump quando inicia conversas com o Brasil. O Brasil é um dos países com maiores reservas de terras raras do planeta e minerais críticos. E claro, o Trump olha para o Brasil e pensa, bom, eu não posso ficar brigando com todo mundo ao mesmo tempo. Brasil, que tal se nós estivéssemos conversando? Quem sabe, né, eu posso estar reduzindo as tarifas, Brasil, tarifas sobre café, tarifas sobre carne, tarifas sobre uma série de produtos bacanas que eu gosto de comprar e você gosta de vender. E em contraposição, quem sabe a gente não pode celebrar um acordo na área de terras raras, de minerais críticos, para que eu possa depender menos dos chineses dentro desse contexto. Cabe ao Brasil observar que tem em suas mãos uma ótima janela de oportunidade também na dinâmica de negociação, porque afinal os americanos também precisam da gente nesse contexto, e isso pode ser uma oportunidade para o Brasil celebrar acordos melhores com os americanos. Pode celebrar acordos, deve celebrar acordos e parcerias, mas esses acordos podem ser até negociados em condições mais vantajosas para o Brasil. Daniel Souza, Donald Trump está no poder há quase 9 meses, né? Então, completa 9 meses agora no dia 20 de outubro, daqui a uma semana. E você vê como é que essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, ela continua na toda, né? O que é impressionante também, né? Imaginava que talvez ali fosse um primeiro momento de tensão, depois a coisa ia arrefecer, mas a gente continua falando de tarifas na casa de 3 dígitos. Isso, obviamente, Daniel, mexe com a economia toda, mexe com a economia do Brasil, mexe com a economia da China, dos Estados Unidos, da Europa, e mexe também com a sua. Você que está me ouvindo, você mesmo, você que está distraído aí, está lavando a louça, está na esteira, está dirigindo, né? Mexe com o seu bolso também. E é por isso que é importante que você tenha alguém do seu lado que garanta que você tenha um bom planejamento financeiro, uma boa blindagem do seu patrimônio. E é por isso que a gente indica os nossos parceiros da Rio Claro Investimentos. Fica um abraço, pessoal da Rio Claro, que eu sei que ouve a gente todos os dias. A equipe da Rio Claro está muito atenta a tudo que acontece internacionalmente, exatamente para garantir que você não sofra com esses problemas todos. Você junta o dinheiro, né? Tem um dinheiro ao longo da sua vida, é importante que você possa ter tranquilidade para lidar com o seu dinheiro sem sobressaltos de origem maior, de origem internacional. Então procura lá, Rio Claro Investimentos, o link está na descrição desse episódio. É importante sempre registrar que a Rio Claro Investimentos, ao contrário até de outras situações, trabalha exclusivamente para o benefício do cliente, sem qualquer tipo de conflito de interesses. Consequentemente,
A Rio Claro acaba pensando na gestão do seu patrimônio exclusivamente em cima daquilo que vai ao encontro do que interessa a você, cliente da Rio Claro. Clica no link do descritivo, conheça o trabalho da Rio Claro, tenho certeza que você vai gostar demais. Eu sei que você que está me ouvindo quer saber sobre o novíssimo primeiro-ministro da França. Eu sei que você quer saber sobre o Peru, né? Caiu mais um presidente peruano. E eu sei que você quer saber sobre as inside information que Daniel tem sobre os contatos entre Donald Trump e Nicolás Maduro. É por isso que tem mais um episódio, ainda hoje, a gente grava hoje à noite. Daniel Souza, hora da geleia. Pega aquele vidrinho de geleia, Daniel Souza, e traz pra gente. Sirva! Tanguia, no dia de hoje, temos na geleia da Shakira uma notícia que o Petit Jornal já havia antecipado, porque o Petit Jornal, Tanguia, é muito bem informado. O Petit Jornal furou o Daily Mail. Pois bem, o Daily Mail publicou no último sábado que a cantora Katy Perry e o ex-primeiro-ministro canadense Justin Trudeau foram flagrados aos beijos em iate de luxo na costa da Califórnia. O casal estava a bordo do iate Caravelle, de 24 metros de comprimento, propriedade de Katy Perry. O passeio ocorreu nas proximidades de Santa Bárbara, região costeira da Califórnia. As fotos foram tiradas por turistas em um barco de observação de baleias que flagraram Perry e Trudeau abraçados e trocando carícias no convés. O Petit Jornal já shippou esse casal há bastante tempo, já falou sobre isso aqui em Geleia da Shakira anterior e, infelizmente, o Daily Mail chegou atrasado nessa notícia. Nessa notícia de alta importância, alta envergadura internacional, que o Petit Jornal sempre acompanha com proximidade e traz aqui para os nossos queridos amigos ouvintes que gostam desse tipo de conteúdo, tá? Esse tipo de conteúdo que o Petit Jornal traz de forma tão recorrente. Daniel Souza, eu tô vendo o dia que vai ter uma sessãozinha lá no Daily Mail chamado o Geleia do Petit. E eles é que vão pegar as notícias que a gente traz aqui e vão botar lá no jornal. Eu tô vislumbrando que isso pode acontecer a qualquer momento. Daniel Souza, dessa maneira a gente encerra o nosso episódio deixando um imenso agradecimento a todo mundo que nos acompanha, todo mundo que tá junto com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês. Fazer o Petit Jornal dá um trabalho danado, mas a gente adora, né, para gravar esse episódio aqui na segunda-feira de manhã. A roda começa a mexer já no domingo, pesquisa, né, fazer pauta, garantir que tudo esteja pronto. E a gente só consegue fazer isso por conta dos nossos ouvintes, Daniel, por conta dos nossos apoiadores. Se você apoia o Petit Jornal, muito obrigado. Se você não apoia o Petit Jornal ainda, tá aí a chance. Nunca é tarde. Na descrição desse episódio aqui tem várias maneiras de apoiar o Petit Jornal. Você pode escolher a que for melhor para você. Qualquer maneira de apoiar o Petit Jornal ajuda demais a gente. A nossa equipe somos eu e Daniel Souza. Dá um trabalho danado mesmo, mas com a sua ajuda tudo fica mais simples, é por isso que a gente consegue produzir 6 episódios por semana, que é o que a gente vem fazendo naturalmente. Não é isso, Daniel Souza? É isso, Tagui. Fica também o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, petcursos.com.br, o streaming de atualidade do Petit, que tem em sua plataforma mais de 150 aulas dos mais diferentes tópicos, aprofundamento de uma série de situações e de discussões que nós temos aqui no podcast. Vai lá, petcurso.com.br, dá uma olhada no conteúdo que está lá disponível, tenho certeza que você vai gostar demais. É super barato, é super acessível, a plataforma nova, ela está super caprichada, está super amigável para que os nossos amigos e amigas possam acessá-la, petcursos.com.br. Aliás, amanhã começa um curso novo, toda terça-feira às 19 horas, uma nova aula é produzida, aberta à interação dos assinantes e depois colocada na plataforma. Na terça-feira, amanhã, 14 de outubro, começaremos um curso sobre América Latina, vamos falar sobre Venezuela, vamos falar sobre Nicarágua, vamos falar sobre Panamá. Vai ser muito legal. Vem, petcursos.com.br. É isso, Daniel Souza. Ainda hoje, mais tarde, não perde não, a gente está de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.